gente, a paz do Senhor Jesus para todos, passando por aqui para trazer mais uma palavra, compartilhar mais uma palavra com os irmãos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por cada vida de cada irmão que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem assistido, que tem deixado o seu like aí. Quero agradecer a cada um dos irmãos que tem ativado o sininho das notificações para receber os links. Agradecer aos irmãos que têm se inscrevido no canal, estão inscritos no canal, que estão incentivando as pessoas também a se inscrever. Quero agradecer a todos vocês aí que estão inscritos. Tem muitas pessoas escrevendo no canal, tem muitas pessoas assistindo, acompanhando a página da igreja no Facebook, no Twitter, no Instagram. Os cultos ao vivo, que estamos fazendo ao vivo, online, pelo Facebook, as pessoas que estão nos acompanhando. Deus abençoe os irmãos, continue aí dando essa força para nós, continue assistindo, deixando o seu like, ativando o sininho das notificações, que Deus vai abençoar grandemente você aí que tem se empenhado para nos ajudar a pregar a palavra do Senhor. Esta noite eu tenho mais uma palavra para compartilhar com os irmãos, uma palavra muito conhecida dos irmãos, que o Senhor me deu nesta noite para me compartilhar com os irmãos. Uma palavra atual, né, que nem toda palavra de Deus ela é atual. Esta daqui é bem atual por causa que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, por causa da luta, da correria do dia a dia, por causa dos trabalhos, por causa de muitas coisas, não estão tendo tempo para Jesus. Essas coisas têm tomado tempo das pessoas, não estão tendo tempo para Jesus, né? E esta palavra, nesta noite, ela vai de encontro, né, a você que não tem tido tempo para Jesus. Através desta palavra, Deus vai falar com você, né, para você tirar um tempo do seu tempo para agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida, né? Eu tenho certeza que tu tem muitos motivos para agradecer a Ele por tudo quanto Deus tem feito na sua vida. Você tem que tirar um tempo para ir até a casa de oração dEle para agradecer a Ele, né? Pelo menos no domingo, né? Você trabalha a semana toda, trabalha o mês todo, né? Mas pelo menos no domingo dá para você ir na casa de oração, agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pela semana de trabalho, agradecer a Deus pela saúde que Deus tem te dado, agradecer a Deus por tudo. Tira um tempo do seu tempo para agradecer a Deus, né? Ah, mas eu agradeço no meu quarto. Mas e a casa de oração, que Jesus disse que era a casa de oração, né? O povo também de Israel, quando saíram do Egito, eles queriam adorar a Deus nas suas tendas, né? E o tabernáculo era feito no meio das tendas, mas Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo fora do arraial, afastado das tendas. Por quê? Porque Deus queria que todos eles saíssem das suas tendas e fossem até o tabernáculo para prestar um culto para Ele, né? Deus queria dessa forma, Ele quer dessa forma. Ele tem os seus lugares específicos reservados para ser buscado, né? E Ele quer que nós tire um tempo do nosso tempo para nós buscar a Ele nesses locais, né? Que hoje são as congregações, são as igrejas, né? Que Deus quer que nós saímos do nosso lado, da nossa casa, e vamos até este local para prestar a Ele um culto de louvor e adoração, oferecer a Ele o nosso sacrifício, que é o nosso corpo, né? É o nosso corpo ali presente, né? E nesse altar vivo, um sacrifício de louvor e adoração para o Deus, né, que fez todas as coisas, como diz Paulo em Colossenses, que Ele criou todas as coisas, né? Então Ele quer que nós saia do nosso local e vá até lá prestar um culto para Ele, de louvor e adoração, né? E nós estamos
vivendo um tempo em que as pessoas não têm mais tempo para fazer isso, né? Elas vivem ocupadas com muitas coisas. Mas isso não é privilégio de hoje, né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus conversou com um homem rico. E é sobre este homem rico que Jesus conversou que nós vamos falar hoje através da palavra. A palavra de Deus. Vamos, você que está aí do outro lado, pega a sua Bíblia e vamos dar uma meditada agora, vamos meditar na palavra de Deus acerca do diálogo de Jesus com o homem rico. O jovem rico, em algumas epígrafos aí, tal, o jovem rico. Na minha aqui, em Lucas 19, Lucas 18 e versículo 18. Na minha epígrafe aqui está o homem rico, mas talvez na tua aí, quando tu abrir, vai estar o jovem rico, né? Mas a epígrafe é de cada um escritor, é de cada um tradutor da Bíblia, né? Ele põe a sua epígrafe, de acordo com o que ele entendeu ali no texto. Mas o importante aqui é o diálogo de Jesus com o homem rico. Vamos ver aqui, vamos ler comigo. Abra sua Bíblia aí em Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18 e o versículo 18 em diante. Está escrito assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está fazendo uma pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que muitos fazem. Esta noite nós vamos conversar sobre isso. No verso 19: por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Olha essa palavra. Era muito rico. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem poderá ser salvo? Duas perguntas aqui acerca da salvação. A curiosidade, né? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro disse, gosto de Pedro, Pedro lhe disse: nós deixaremos tudo o que tinham para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Aqui está o segredo das duas perguntas, né? Como é que eu faço para ser salvo? Aqui está o segredo. A resposta está no versículo 29, né? A resposta das duas perguntas está no versículo 29, mas tem um diálogo aqui que eu quero dialogar com os irmãos aqui, alguma coisa aqui que o Espírito Santo tem para nós, né? Você vê que o homem rico, ou o jovem rico, como
como você queira aí, ele perguntou a Jesus o que tinha que fazer para ser salvo. Numa parte do diálogo, os que estão presentes ali perguntam também, sendo assim, quem poderá ser salvo? A resposta está no verso 29. É deixar, é largar. É largar este mundo. Largar as coisas deste mundo. Esta é a resposta. Está no verso 29. Mas nós vamos dialogar, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Pedimos a direção do teu Espírito Santo, que nos direcione, nos ilumine, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dê sabedoria para entender a tua palavra agora, Espírito Santo da verdade. Nos conduza pelos caminhos da revelação. Esta pessoa que vai ter acesso a esse vídeo, que ele seja iluminado e que através desta palavra ele possa ter um posicionamento, um direcionamento, ele possa ter uma resposta das dúvidas dele, porque aqui é o texto das dúvidas. As pessoas estão querendo saber o que pode fazer para ser salvo. E Jesus está trazendo resposta nesta noite através desta palavra. O que posso fazer eu para ser salvo? Qual é o caminho? O que devo fazer? Espírito Santo nos ilumina, nos dá a resposta nesta noite. Fala conosco, fala com o teu povo, fala com as pessoas que vão, Senhor, assistir, Senhor, este vídeo, Pai. Seja agora, seja daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei, Senhor, quando que esta pessoa vai entrar em contato com esta palavra, mas que esta palavra, que é viva e eficaz, vá de encontro a este irmão que está do outro lado e que ele seja tocado em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui diante de um texto muito conhecido da igreja, onde um homem rico, ele vem até Jesus, reconhecendo que Jesus é mestre, reconhecendo que Jesus é ali alguém que tem algo para o ensiná-lo. E este homem, ele chega até Jesus e ele aborda Jesus porque ele tem uma dúvida. A dúvida dele é acerca da salvação. Dá para a gente entender que este homem, ele é um homem que conhece as leis, que conhece as leis que Deus deu para Moisés, para Moisés passar para o povo. Dá para entender que este homem é conhecedor das leis. Porque quando Jesus fala das leis, ele respondeu para Jesus: eu tenho guardado estas leis desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. Então, só guarda quem conhece. Então, este homem, mas ele mesmo conhecendo as leis, ele tinha uma dúvida. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Esta é a pergunta dele, é a dúvida dele. Ele veio a Jesus porque tinha dúvida. Muitas pessoas vêm até Jesus porque têm dúvida. A primeira pergunta que eu quero fazer em cima do texto é: este homem, ele era rico. É pecado ser rico? De quem é as riquezas? É de Deus ou de Satanás? Essa é a pergunta. Porque se você fizer uma leitura aqui superficial e não souber discorrer no que tem, no diálogo de Jesus com o jovem rico, o que vai dar a entender é que ser rico é pecado. Não é pecado ser rico. Mas vamos ver aqui hoje. As riquezas não é de Satanás, as riquezas é de Deus. E Deus, ele é Pai. E qual é o pai que não quer compartilhar os seus bens, as suas riquezas com seus filhos? Todo pai tem prazer em compartilhar o que ele tem com seus filhos. E se nós somos filhos de Deus, por Cristo Jesus, herdeiro, com direito à herança, que nem diz Paulo em Gálatas, nós temos direito à herança. As riquezas de Deus é para ser compartilhada com seus filhos. O grande problema aqui não está no homem ser rico. O grande problema não está na riqueza. O grande problema está no coração do homem. Aonde está o teu coração? Esta é a pergunta. A primeira pergunta que eu elaborei aqui é esta: é pecado ser rico? Segunda pergunta: as riquezas é de Deus ou de Satanás? Terceira pergunta aqui: qual é o pai
que não deseja, que não tem desejo, que não tem vontade de dar o que ele tem para os seus filhos, de passar o que ele tem para os filhos. O pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Nós, sendo mal, que nem disse Jesus, nós sabemos dar o que é bom aos nossos filhos. Imagina o Pai Celestial se ele não tem prazer de abençoar os seus filhos. Então, a terceira pergunta que eu quero elaborar aqui, baseado nisso, o pecado não é você ter riqueza, o pecado é o seu coração. Aonde está o teu coração? O teu coração está em Deus ou no que Deus tem? O teu coração está em Deus ou nas riquezas? Né? Então, aonde é que está o seu coração? Porque Jesus disse, aonde está o teu coração, o teu tesouro, ali está o teu coração. O teu tesouro é das coisas de baixo ou das coisas de cima? Né? Então, esse jovem, ele vem até Jesus porque ele tem uma dúvida. Ele quer saber o que ele pode fazer para ser salvo. E Jesus começou falando dos mandamentos. Observaste os mandamentos? Como leste, como entendeste? Ele disse, eu tenho guardado todos desde a minha mocidade. Este homem ele não adulterava, este homem não prostituía, este homem não levantava falso testemunho, porque ele disse que tinha obedecido esses mandamentos desde a juventude. Só que quando ele acaba de falar que ele tem guardado tudo isso desde a juventude, Jesus diz, mas falta algo ainda. Se queres ser perfeito, pega tudo que você tem, vende. Depois que você vender, pega o dinheiro, divide com os pobres e vem e terás um tesouro no céu. Olha só, Jesus está falando aqui para ele, tirar um tesouro que está na terra e está oferecendo para ele um tesouro no céu. Aonde estava o coração deste jovem? O problema não está nas riquezas, o problema é aonde está teu coração. Teu coração está no que você tem? O teu coração está nas coisas que você possui? O problema desse jovem era só esse. O problema não é a riqueza é de Deus, e Deus é Pai. E todo pai tem prazer em abençoar os seus filhos. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem, assista ao final, que as riquezas de Deus, e Deus tem prazer em abençoar o homem e enriquecer. O problema está no coração. O coração deste jovem estava no que ele possuía aqui embaixo. Jesus está convidando a ele para ser perfeito, pegar o que ele tem aqui embaixo e dividir com os pobres. Irmão, estas pessoas que mandam você trazer tudo, traz tudo. Já pensou se um dia tu pedisse para ele dar tudo? Será que ele tinha coragem ou ele faria que neste homem do texto? Porque tem muita gente dizendo, traz tudo, dá tudo que tu tem. Agora, se um dia tu chegar na igreja e dizer, pastor, hoje vai ser diferente, Deus falou comigo que quem tem que dar tudo hoje é o Senhor, e o Senhor terá um tesouro no céu. Será que ele dá? Ou será que o coração dele está que nem o jovem? Está naquele tesouro que ele tem? O homem rico aqui, Jesus fez uma proposta para ele. Quem está fazendo é Jesus a proposta. A proposta que Jesus está fazendo aqui é esta. Pega tudo que você tem, vende. Pega o dinheiro, divide com os pobres e terás um tesouro no céu. Primeiro ponto. Segundo, vem e me segue. Quando o jovem rico ouviu isso, ele ficou triste. Ele entristeceu. Note que servir a Deus obedecendo às leis, às regras, para ele era fácil. O que foi difícil para ele foi tirar o coração dele das riquezas, porque tinha muito. A própria Bíblia diz que ele era muito rico. Você conhece alguém que é muito rico? Você conhece alguém que está no meio evangélico hoje, muito rico? Será que se Jesus fizesse a proposta para ele, será que ele é capaz de ficar feliz em dar tudo que Jesus está pedindo, dividir tudo com os pobres? Ou será que ele faz igual o homem rico? Será que ele não diz assim, isso aí não foi Deus que falou? Se um profeta falar e dizer assim, já foi visto aqui. Tem aí um local aí muito conhecido aí, que Deus usou um profeta. E Deus falou pela boca do profeta, para
aqueles homens ali responsável pelo culto, responsável pelo local, pegar tudo quanto entrou no culto e dividir com os irmãos que estavam lá dentro. E no outro dia fizeram um culto dizendo que não era Deus não que tinha falado. Né? O camarada vem aqui enviado não sei por quem, falar um monte de asneira. Né? Porque o coração do homem, o grande problema é o teu coração. Aonde está o teu coração? A riqueza não é maldição. Ter dinheiro não é maldição. Ser rico não é problema. O problema é onde está teu coração, onde está a tua confiança. Se Jesus pediu o que tu tem para dividir com o pobre, você tem coragem de crer no que Jesus está falando? A resposta para ele nesta passagem foi esta. Jesus disse, queres ser perfeito? Olha lá, que coisa. Porque o homem já tinha guardado os mandamentos, as leis, guardava desde a juventude. E Jesus disse, se quiseres ser perfeito, pega tudo que tu tem e vende, pega o dinheiro e divide com os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Olha só. Jesus está prometendo um tesouro no céu, aonde ele mesmo disse que o ladrão não rouba, aonde ele disse que a ferrugem não come, aonde a traça não corrói, e o camarada não quis o tesouro no céu. Será que hoje está diferente, ou será que está do mesmo jeito? Se você chegar para um desses que pede, traz tudo e coloca aqui que Deus vai te honrar. Se nesse dia você chegar e dizer para o que pede, traz tudo, dizer para ele, hoje é diferente. Hoje é o Senhor que vai dar tudo. Deus está falando, vê se ele dá. Ele não dá. Ele não dá porque o coração dele está nas coisas que já tem. Ele não dá porque o coração dele está no tesouro embaixo, está nos tesouros da terra. Mas o grande problema não é a riqueza, é onde está o teu coração, onde está a tua confiança. A riqueza não é problema. Jesus aqui ele está falando com o homem rico. E quando ele fica triste, Jesus libera uma palavra, ele diz, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Aqui ele não está nem falando no céu, está falando no reino. Dificilmente um rico entrará no reino. Por quê? Porque um rico não tem tempo, o coração dele está na riqueza. Ele não tem tempo para Jesus. O tempo dele é para a riqueza que ele tem. Dificilmente um rico entrará no reino de Deus, porque o coração dele confia no que ele tem. Ele não tem tempo para Jesus. Ele não sobra tempo para Jesus. E Jesus diz, dificilmente, aí vem os que estavam ali, com certeza os discípulos, eles perguntaram, sendo assim, quem poderá ser salvo? E Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro disse, deixemos tudo para te seguir, que ganharemos com isso? E Jesus disse, te darei 100 vezes mais nesta vida, e ainda te darei a vida eterna. Olha só o que Jesus... A resposta está aqui. A resposta para quem quer ser salvo, para quem quer a vida eterna, está no versículo 29. É largar tudo e seguir Jesus. É largar o que te tira o teu tempo. É largar o que te prende e seguir Jesus. Pastor, eu quero ser salvo. Pois aqui está o segredo. Larga tudo. Mateus 9,9, Jesus chegou na alfândega e falou para Mateus, o cobrador de imposto, trabalhava para Roma, um dos melhores salários da época, um dos melhores empregos da época. Não era bem visto pelos seus irmãos, mas ganhava bem. Jesus chegou na alfândega, onde ele estava cobrando imposto, e Jesus só falou para ele isso, Mateus 9,9, Mateus, larga tudo e me segue. Aí está a resposta para quem quer ser salvo. É largar tudo e seguir Jesus. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, que vai assistir, se não tiver o poder de decidir largar tudo para seguir Jesus, não tem jeito, tem que largar tudo. Pastor, então eu tenho que largar minhas riquezas? Não, tirar o coração delas. Eu tenho que deixar minhas riquezas para lá? Não, Senhor, tira o coração delas. Sirva primeiro a Deus, sirva primeiro a Cristo. Confie em Cristo e não no que tu tens.
Porque tem muita gente confiada no que ele tem, confiado no plano de saúde, confiado na conta que está no banco, confiado no carro que tem, confiado no local que mora, confiado no segurança que anda com ele, e Jesus está te chamando, está te convidando a confiar nele, a andar confiando nele, ser dependente dele e não do que tu tens. Tira o teu coração daquilo que tu tem e começa a depender do Deus vivo, do Senhor que fez os céus e a terra. Pastor, respondendo 3 perguntas que nós fizemos no começo, é pecado ser rico? A riqueza é de Deus ou de Satanás? 2 perguntas. E qual é o grande problema de ser rico? É o coração. Essas 3 perguntas. Aonde está teu coração? Não é problema ser rico, porque Abraão foi um homem muito rico. Jó foi um homem muito rico. Em Gênesis 13, 2, Abraão era muito rico. Abraão era muito rico. Quem foi que enriqueceu Abraão? Foi Deus. Abraão era muito rico em quê? Em gado. Abraão era muito rico em quê? Em ouro. E Abraão era muito rico em quê? Em prata. Abraão era muito rico também em terra. Porque Deus disse a Abraão, olha, sobe no monte e olha, aonde a tua vista alcançar, eu darei a tu e a tua descendência. Abraão era muito rico, mas esse jovem aqui perto dele não era nada. Mas quem foi que abençoou Abraão e quem enriqueceu Abraão? Foi Deus. Foi Deus que tornou Abraão muito rico. Mas o coração de Abraão não estava nas riquezas. Abraão foi o primeiro homem que deu o seu dízimo. Quando Levi não era nem nascido, diz o escritor aos Hebreus, quando Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque, o sacerdote, Levi não era nem nascido. Abraão não era avarento. A fé de Abraão não estava nas coisas que ele tinha. Abraão não foi justificado por obra. Abraão foi justificado por fé. Abraão viveu, apesar de ter tudo, ele não confiava no que ele tinha. Ele confiava em Deus, a sua confiança. Então o problema não está em ser rico. A própria Bíblia diz aqui, em Gênesis 3:2, que Abraão era muito rico. E foi Deus quem o enriqueceu. O problema não está em ser rico. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico, respondendo a pergunta. O pecado é aonde está o coração do rico. Aonde está a confiança do rico. A confiança do rico está nas riquezas que ele possui? Ou está no Deus que deu a riqueza para ele? Né? A riqueza, porque Abraão, quando está levando o seu filho no capítulo 22 de Gênesis, para o sacrifício que Deus pediu a Isaac em holocausto, ele está subindo com seus moços. Quando o menino diz, pai, aqui está a lenha, o cutelo, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Cadê o sacrifício? Olha a fé de Abraão, não estava na riqueza. Eu vou comprar um cordeiro. Não. Abraão disse, Deus proverá para si um cordeiro. Olha só onde estava o coração de Abraão, irmão. A fé de Abraão. Então não é pecado ser rico. Não tem nenhum erro em ser rico. O grande problema é onde está o coração deste homem rico. Aonde é que está a confiança deste homem rico? Outra coisa, tu tem tempo para Jesus? Abraão era muito rico, mas Abraão tinha tempo para Jesus. Abraão tinha tempo para adorar a Deus. Abraão tinha tempo para levantar altar para Deus. Abraão tinha tempo para sacrificar nestes altares que ele levantava para Deus. O grande problema da riqueza hoje é este, meu irmão. A pessoa não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ir na casa de Deus adorar o Deus vivo. Ele não tem mais tempo. Abraão tinha tempo. Eu vi um dia um pastor dizer que Abraão era o homem mais rico do seu tempo. Jó era o homem mais rico do seu tempo. E Jó tinha tempo de sacrificar a Deus. Abraão tinha tempo de sacrificar a Deus. Hoje em dia,
Uma pessoa põe um carrinho de cachorro-quente e não tem mais tempo de adorar a Deus, irmão. Daniel era cabeça de 31 províncias, ele cuidava, ele era governador destas províncias e ele orava 3 vezes ao Deus vivo. Hoje em dia o camarada tem um emprego que ele entra às 6 da manhã e sai 2 da tarde e não tem mais tempo de buscar a Deus, irmão. É isso que a gente está falando aqui, é isso que Jesus está cobrando deste homem rico. O grande problema não era a riqueza que este homem tinha. Por que Jesus pediu a riqueza dele? Porque Jesus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe onde está o meu e o teu coração. Ele sabia que aquele jovem, mesmo guardando as leis, o coração dele não estava em Deus. O coração dele estava na riqueza que ele tinha. É por isso que Jesus pediu a riqueza dele. É por isso que Jesus fez um teste com ele. Quer ser perfeito, meu filho? Pega tudo que tu tem, vende, divide o dinheiro com os pobres e terá o tesouro no céu e depois vem e me segue. Ele ficou triste, como muitos hoje, que se Jesus pedir alguma coisa, ele está dentro da casa de Deus, mas ele se desvia se Jesus tirar. Porque ele está lá, mas o coração está no que ele tem, não no Deus que fez os céus e a terra. Não no Deus que fez. Então, respondendo a primeira pergunta, através da palavra, ser rico não é pecado, ser rico não é problema. O problema é aonde está o teu coração, você que é rico. Você tem tempo para Jesus? Essa é a primeira pergunta. Tu tem tempo para orar que nem Daniel orava? Daniel era rico também. Daniel, ele era o homem, era o braço direito dos reis, pelo menos de 4 reis. Daniel cuidava das províncias. Mas Daniel nunca deixou de orar. Daniel tinha tempo para buscar o Deus de Israel. O coração de Daniel não estava nas coisas que ele tinha. O coração de Daniel estava no Deus que fez os céus e a terra. Não nos Deus feitos por homem, mas no Deus que fez todas as coisas. Porque tem gente também que até tem tempo, mas vai buscar um Deus que foi feito pela mão de outro. Não é esse Deus que eu estou falando, não. Eu estou falando que tu tem que ter tempo para buscar o Deus que fez os céus e a terra. E tudo quanto neles há. É nesse Deus. Tu tem tempo? Segunda pergunta que eu fiz aqui ainda que neste assunto, a riqueza é de Deus, a riqueza não é de Satanás, não é pecado ser rico e a riqueza é de Deus. O grande mal não está nem em ser rico e nem nas riquezas. O grande mal está no teu coração, está no amor. O problema não é a riqueza, o problema é o amor à riqueza. Paulo, ele vem nos ensinar algo terrível. Aqui em 1 Timóteo 6,10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema daquele rico não era o que ele tinha, desse homem rico. O problema é o amor que ele tinha por isso. O amor que ele tinha por esse dinheiro era tão grande que ele não tinha tempo para amar a Deus. Ele não tinha tempo para amar a Jesus Cristo como Jesus. Não é como Jesus merece, é como Jesus é digno. Jesus não faz nada para merecer, ele é digno. As pessoas dizem assim, adore a Jesus porque Jesus merece. Jesus não é adorado porque ele merece, ele é adorado porque ele é digno. Ele é digno. Ele não fez nada para merecer, ele é digno. Ou fazendo ou não fazendo, ele continua sendo digno. De todo louvor e de toda adoração, de toda majestade, porque ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis da terra. Ele é Deus. Então Jesus não faz nada para merecer. Jesus, ele é digno. Quem faz alguma coisa para merecer somos nós. Jesus, ele é digno de todo louvor e toda adoração. Então Paulo está dizendo aqui qual é o problema. O problema não é ser rico. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ser dono de muitas riquezas, de muitas terras, de ouro e de prata. O problema é aonde está o teu coração. Nesta noite eu quero frisar esta palavra. Aonde está teu coração, meu filho? Aonde está a tua confiança?
Tu confias em Jesus ou tu confia no que tens? Esta é a pergunta da noite. Para quem acha que riqueza, quem demoniza tudo, tudo é demônio. Ai, que não, irmão, a riqueza é de Deus. Foi Deus que abençoou Abraão, foi Deus que abençoou Jacó, foi Deus que abençoou Isaac, foi Deus que abençoou José, foi Deus que abençoou Daniel, foi Deus que abençoou Davi, que veio do mato, não tinha nada, se tornou-se rei, muito rico. O problema é onde está o nosso coração. Este é o grande problema, este é o grande lance. Quando Deus te dá, tu fica feliz, mas quando Deus tira, como é que tu fica? Tu continuas adorando a Deus do mesmo jeito? Esta é a pergunta. Porque aqui o jovem, enquanto não estava tirando nada dele, ele estava feliz. Ah, eu tenho feito isso, eu guardo os mandamentos, eu tenho guardado desde a minha juventude. Mas quando Jesus falou, então tira, pega o que tu tens. Este é o grande problema nosso. Nós estamos preparados para receber, mas quando diz tira, aí entra o problema. Né? Então, Paulo diz aqui em 1 Timóteo 6,10, ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aqui Paulo está falando de obreiros que por causa da cobiça, as riquezas, ao dinheiro, trocaram os seus corações, deixaram de amar a Cristo e começaram a amar as riquezas. E por causa disso se transpassaram de muitas dores. Por quê? Porque trocaram a fonte da vida por a fonte passageira das coisas da terra. Trocaram o tesouro do céu por o tesouro da terra. Né? Este jovem rico deixou de adquirir um tesouro no céu para ficar com o tesouro na terra, mas no ano 70 esse tesouro dele foi destruído, porque os romanos entraram lá em Jerusalém e destruíram tudo. E os tesouros dele era muita terra, era muita coisa, foi destruindo tudo. E Jesus estava oferecendo para ele um tesouro aonde ninguém pode minar e destruir, mas ele preferiu ficar com o tesouro aonde o ladrão pode entrar e roubar, aonde a ferrugem pode comer, aonde a traça pode corroer. Ele preferiu ficar com o tesouro na terra, e Jesus está oferecendo para ele um tesouro do céu, mas ele não quis. E assim é muitas pessoas. É pecado ter muitas riquezas? Não, senhor. Não. A riqueza é do diabo? Também não. A riqueza é de Deus. Paulo está falando aqui em 1 Timóteo 6,10, qual é o grande problema? O problema é o amor às coisas materiais. Porque tudo quanto é material é passageiro. Paulo diz que tudo que é visível e apalpável é coisas passageiras. Agora, tudo que é invisível e que não se pode apalpar são coisas eternas. Então Jesus veio oferecer para este jovem coisas invisíveis. Talvez por não ver, ele não teve discernimento de que Jesus estava oferecendo coisas invisíveis, mas reais e eternas. Ele preferiu ficar com as coisas que ele estava vendo, mas que eram passageiras, que no ano 70 foi destruído. Talvez ainda estivesse vivo. Talvez ele ainda estava vivo ainda no ano 70, quando os romanos entraram e destruíram tudo. Mas Jesus estava oferecendo para ele um tesouro aonde os romanos não podem atacar. Aonde os exércitos da terra, e nem do céu e nem debaixo da terra, podem atacar. Porque neste lugar que Jesus está prometendo para ele um tesouro, quem manda lá é Jesus, quem reina lá é ele. Ninguém pode invadir e atacar. É ele que reina, é ele que cuida, é ele que vigia, é ele que protege. Então, meu irmão, nesta noite, a primeira palavra de aplicação aqui é esta. Se você está aí assistindo do outro lado e está vendo essa palavra, não troque o tesouro invisível pelo visível. Não troque o tesouro no céu pelo tesouro na terra. Porque hoje é invisível, mas um dia vai ser visível e apalpável. Jesus está te prometendo algo invisível, mas real. Então não
Não deixe, não abra mão deste tesouro invisível, mas real. Troca tudo que tu tem aqui embaixo por este tesouro de cima. Jesus, ele está oferecendo. O jovem perguntou, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Ele está falando aqui, larga tudo e me segue. Este é o segredo. O segredo é esse. A resposta está no 29. É de Lucas 18. A resposta está lá. Então, Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo 6,10 que o grande problema é o amor à riqueza. A riqueza é de Satanás? Respondendo a segunda pergunta. A primeira pergunta é: ser rico é pecado? Não, Abraão era rico e quem enriqueceu ele foi Deus. Ló era rico e quem enriqueceu ele foi Deus. José se tornou rico, muito rico, o segundo homem do Egito, o braço direito de Faraó. E quem enriqueceu José foi Deus. Davi era um dos mais rejeitados da sua casa. Era um dos mais rejeitados da sua família. Muitas vezes este próprio Davi não tinha nenhuma refeição. Que nem quando ele estava na caverna de Adulão, nenhuma refeição ele tinha. Mas Deus o tornou um homem muito rico, foi Deus. Então, ser rico não é pecado. Agora, pecado é tirar o teu coração de quem te enriqueceu por causa das riquezas. Pecado é trocar a tua adoração, deixar de adorar quem te enriqueceu para adorar as riquezas. É o que Paulo trata de Romanos 1. Pecado é trocar o Criador pela criatura. Isso é que é pecado. Pecado é trocar o Deus que fez todas as coisas por aquilo que ele fez. Isso é que é pecado. Pecado é deixar de adorar o Deus vivo para adorar Deus morto. Isso é pecado. Pecado é deixar de adorar o Deus que criou os céus e a terra para adorar um Deus criado por mão de homem, feito de gesso, feito de madeira, feito de prata, feito de ouro. Isso é pecado. Isso é pecado, está em Êxodo 20. Está em Êxodo 20, está em Salmo 115, e isto é pecado. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Tem garganta, mas nenhum som sai da sua boca. Torne-se semelhante a eles os que o faz e os que nele confia. Isso é pecado. Mas ter dinheiro não é pecado. Foi Deus que enriqueceu esses homens. Agora, tu tem maturidade para enriquecer e continuar adorando a Deus? Essa é a pergunta. A segunda resposta: a riqueza é de Deus ou de Satanás? Ageu 2,8. O profeta Ageu, no capítulo 2 e no versículo 8, ele escreveu assim: minha é a prata, o Senhor falando, e meu é o ouro. Olha só, as riquezas são de Deus, e Ele dá para quem Ele quer. As riquezas são de Deus. Então, não é pecado ser rico, e as riquezas não é de Satanás, meu irmão. As riquezas é de Deus. E se Deus é Pai, Deus tem prazer em compartilhar o que Ele tem com seus filhos. Agora, irmão, o grande problema é estar preparado para receber. Porque que tem muita gente que busca e nunca recebe. Porque o Pai sabe a quem dá. Quando você estiver preparado para receber, pode ter certeza que esse Pai que você tem é muito rico. Ele não vai dar algo para você que você venha se desviar com essas coisas. Você venha tirar o seu coração. Para preservar o teu coração, é por isso que muitas das vezes você pede e não recebe. Porque Deus sabe, como Pai, o que é melhor para mim e para você. É melhor nós ter a riqueza que nunca vai ser tirada, do que nós ter uma riqueza que é daqui e fazer com que nós desviem o nosso coração do verdadeiro Deus e agora não tenha mais tempo para Ele, que nem esse jovem. Esse jovem, ele estava feliz, mas quando Jesus disse: tira o que teu coração busca, que é as tuas riquezas, e vem e me segue, ele entristeceu. E para terminar aqui o nosso raciocínio, Mateus 6, 24, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, Mateus 6, 24,
Em Mateus 6, 24, Jesus falou algo interessante aqui. Em Mateus 6, 24, Jesus fala algo interessante aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha que texto interessante aqui em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Em outras traduções diz a mamon, mas aqui nessa tradução as riquezas. É exatamente o que eu queria falar, porque nós estamos falando de riqueza. O grande problema é o amor às riquezas. Quando o teu coração está na riqueza, tu não tem tempo para Jesus. E aqui em Mateus 24 está no texto, que lá no versículo 33, Jesus continuando esse assunto, ele fala das aves, ele fala dos lírios dos vales. Por que vocês ficam ansiosos pelo dia de amanhã? Quando chega no 33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Então, o rico não estava buscando em primeiro lugar a Deus. Porque quando Jesus diz: pega o que tu tens e vende, divide o dinheiro com os pobres e vem e me segue, ele ficou triste. Então aqui em Mateus 24, Jesus dá a dica. Não dá para você servir o teu tesouro da terra e servir a Deus. Ou você ama um e despreza o outro, ou você segue a um e deixa o outro. Não tem como seguir os dois. Não tem como estar dividido. Não tem como você estar dividido. Ou você segue a Cristo, ou você segue as riquezas deste mundo. Ou você fica com o teu coração preso às coisas deste mundo. Não tem como. Não dá para compartilhar, não tem como servir. Quem está falando aqui é o próprio Cristo. Perdão. O próprio Cristo está falando aqui em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro aqui Jesus classifica como um senhor. E eu já vi uma pessoa falar e eu achei interessante essa palavra. Quando você tem pouco, você é senhor dele. Quando você tem muito, ele vira senhor teu. Quando você tem pouco, tu manda nele. Quando você tem muito, ele manda em você. Você não tem mais tempo para Jesus. Você não tem mais tempo para a família. Perdão. Eu quero aqui abrir um parênteses. Você que tem riqueza e que não tem tempo para sua família, para sua esposa, para seu filho, para suas filhas, para sua casa. Cuidado. Cuidado que não vale a pena isso aí. Tudo isso é besteira. Você tem que ter tempo para sua família, para sua casa, para Jesus. Você tem que ter tempo para adorar Jesus. Não troca isso, não. A vida passa muito rápido, meu filho. Quando você pensar que não, já passou. E você não teve tempo para sua família, não teve tempo para Jesus, não teve tempo para nada. Preocupado só com o mamon, preocupado só com as riquezas. Você abandonou tudo e não está percebendo que você está deixando eles para lá por causa disso. Para com isso, irmão. Começa a confiar em Jesus. Ah, mas eu tenho pouco ainda. Ah, a mulher do azeite lá de Eliseu também tinha bem pouquinho. Ela só tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas foi o suficiente para passar 3 anos e 6 meses sem faltar farinha e azeite. Confia no Senhor. Confia em Jesus. Fica com Jesus. Tenha tempo para Jesus, tenha tempo para sua família, para sua casa. Tenha tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus aqui, ele fala o segredo. Não tem como servir a dois senhores. O jovem aqui no texto, ele está tendo aqui as suas riquezas com o Senhor. E por causa destas riquezas, ele abriu mão de Jesus. Ele saiu entristecido, foi embora. Ele não quer mais saber de Jesus. E você, meu irmão? E você que está aí, do outro lado? Se Jesus mandar tu largar algo, tu é capaz de largar? Tu é capaz de deixar algo para seguir a Jesus? Porque a pergunta aqui que aparece no texto 2 vezes é: como eu faço para ser salvo? A primeira vez. A segunda: sendo assim, quem poderá ser salvo? A resposta está no versículo 29. A resposta está em Lucas 18, 29.
aquele que largar tudo para seguir a Cristo, este será salvo. Porque ninguém larga tudo para seguir a Cristo se não crê. E o segredo da salvação é este, é crer. É crer. Este é o segredo da salvação, porque a salvação é por graça mediante a fé. Ou seja, crer. Tem que crer. O ladrão da cruz, ele não fez nada para Jesus, mas ele creu. Esse é o segredo. Até no batismo está escrito assim, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Não falou quem não crê e não for batizado. Falou quem não crê está condenado. O segredo é este, é crer. Então só larga tudo quem crê. Só larga pai, mãe, filho, esposa, marido. Só larga isso aí quem crê em Jesus. E a resposta para quem quer ser salvo é esta. Larga tudo e segue Jesus. Esta é a resposta. Amém, irmãos? Se você gostou, deixa o seu like aí. Ative o sininho das notificações para receber os links da página da igreja. Continue se inscrevendo no nosso canal aí, irmão. É uma benção, está sendo uma benção. Tem muitas pessoas aí se inscrevendo aí no nosso canal. Eu peço a você que já está inscrito para você compartilhar nos seus grupos aí, pedir os seus colegas, os seus amigos, os irmãos da igreja para assinar aí no nosso canal aí, para se inscrever no nosso canal. Nosso canal é para isso aqui, mano, para pregar a palavra, é para trazer a palavra para vocês, como ela é, como ela é. Aqui nesse texto Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Este fundo de agulha não é uma agulha de costurar. Este fundo de agulha na história é os mercadores que vinham com seus hidromedários, com seus camelos, e ali nas entradas das portas ali era como um fundo de uma agulha ali a entrada, e ela era baixa. Então para os camelos entrar, eles tinham que entrar de joelho. Dava para entrar, mas era difícil. E muitas das vezes os camelos não queriam ajoelhar para entrar. Mas tinha alguns que ajoelhavam e entravam. Então Jesus não está dizendo que um rico não entra. Ele está dizendo que é difícil, mas dá para entrar. E qual é o segredo para um rico entrar no reino de Deus? O segredo é tirar o seu coração das riquezas e colocar o seu coração em Cristo. Esse é o segredo. Então que Deus abençoe cada um dos que estão inscritos no nosso canal. E que os irmãos vão orando por mim, por o canal. Apresenta o canal aí a Deus. Você aí, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está aí inscrito neste canal. Apresente a Deus, me ajude em oração para que Deus dê o crescimento neste canal. Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Assim como nós pregamos hoje. Simplesmente a palavra, não tem enfeite, não tem nada. O que tem aqui é a palavra. E a palavra é mais do que suficiente para nós. Se nós quisermos ter um tesouro no céu, o segredo é largar tudo e seguir a Jesus. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.